Olá, meu querido, olá, minha querida. É sempre um grande prazer ter você aqui de volta ao nosso canal. E vou gravar esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre a formação psicanalítica. Como funciona a formação psicanalítica? Eu tenho recebido muitas perguntas sobre como é que se dá a formação psicanalítica e eu vou fazer este vídeo hoje exatamente para isso. Vou tentar aqui explanar da forma mais clara para que todos possam entender como se dá a formação psicanalítica. Bom, eu costumo iniciar falando que a formação psicanalítica ela se apoia no tripé da psicanálise. Muitas pessoas falam sobre esse tripé da psicanálise, o que vem a ser isso? O tripé da psicanálise são 3 fatores que são importantíssimos na formação. 3 fases que precisam estar presentes na formação de um psicanalista. Quais são esses fatores ou essas fases? Primeira fase é a análise pessoal. Nenhum psicanalista ele tem condições de se declarar psicanalista se ele não tiver passado pelo processo de análise pessoal. Eu já falei isso em alguns outros vídeos e essa é uma fase que é extremamente importante, porque é uma fase que vai capacitar o analista a uma escuta realmente analítica, uma escuta da maneira correta, porque sem essa análise a pessoa ela não tem condições de fazer essa escuta. A sua escuta do problema do outro, da necessidade do outro, da fala do outro e até do inconsciente do outro, ela será sempre atrapalhada, será sempre confundida pelas minhas questões interiores. As minhas questões não resolvidas, as minhas questões com o meu inconsciente. E isso vai fazer com que eu fique surdo para detalhes muito importantes do discurso do outro, que eu precisaria estar atento a esses detalhes, para que eu possa, enfim, ajudar o outro, ajudar o meu analisando nesse processo de análise. Tá? Então, essa é a primeira fase e a principal fase. Essa fase ela pode acontecer concomitantemente com a aquisição do conhecimento teórico. Então, podem ser essas 2 fases, elas podem correrem juntas. O que é que você vai conhecer teoricamente? Você vai conhecer a doutrina, você vai conhecer os pressupostos, você vai conhecer os fundamentos, né, da psicanálise. Então, você vai conhecer os fundamentos da psicanálise, você vai conhecer a técnica psicanalítica, né? Você vai conhecer a teoria da técnica psicanalítica. Você vai entender a clínica através de casos clínicos compartilhados por outros psicanalistas, né? Você inicia pelos casos clínicos do próprio Freud e depois você passa a ler e entender outros casos clínicos, que tudo isso, todo esse conhecimento teórico vai sedimentar conhecimento psicanalítico dentro de você. A psicanálise é uma ciência muito vasta, é um campo muito vasto, é um campo que conta com muitas abordagens, é um campo que conta com muitas escolas e é importante você obter conhecimento de todo o processo da psicanálise, desde a sua fundação, desde a sua criação, como outras visões psicanalíticas pós-freudianas, neo-freudianas e assim sucessivamente. Então, esse conhecimento teórico precisa estar sedimentado em você, para que você possa
depois iniciar, tá? Então, depois que você é liberado do seu processo de análise pessoal, você pode iniciar as suas análises supervisionadas, ou seja, você vai começar a atender outras pessoas, você vai atender analisando-os, sendo supervisionado por um psicanalista mais experiente. E isso aí vai ser uma espécie de estágio clínico na psicanálise. É muito importante a gente frisar que a aquisição teórica da psicanálise ela não acaba nunca. A gente, em termos de formalidade, você tem os cursos de psicanálise que tem um conteúdo X que é abordado em, no mínimo, um período de 2 anos. Mas é muito importante salientar que, para que você seja um psicanalista, para que você esteja sempre aperfeiçoado e para que você esteja sempre apto a estar praticando a psicanálise ativamente, você precisa entender que os estudos não param nunca. Você precisa sempre estudar, você precisa sempre atualizar-se, você precisa estar sempre estudando. Bom, dito isto sobre a formação psicanalítica, é importante observar alguns aspectos, até mesmo de como a nossa contemporaneidade tem visto a psicanálise. Muitas pessoas trazem um discurso de que psicanálise é algo que foi ultrapassado. E esse é um discurso muito perigoso, porque assim, nenhuma dessas abordagens que nós vemos aí, tá, ultimamente, tem condições de ultrapassar ou de tornar obsoleta a psicanálise. Vou deixar um posicionamento muito pessoal meu. Eu acredito que todas essas abordagens, principalmente hoje, nós somos bombardeados por abordagens comportamentais, abordagens que se fundamentam na análise e correção do comportamento. Então isso é muito importante a gente entender. Eu acho que sempre há uma perda. Sempre que você tenta criar algo que seja mais rápido, entre aspas, mais eficaz, você sempre acaba tendo uma perda de profundidade. O que eu tenho acompanhado na evolução das técnicas terapêuticas é que a cada dia essas técnicas se aproximam muito mais da superfície do que da profundidade do psiquismo humano. Então hoje nós temos uma sociedade que está sempre tentando diminuir, condensar, simplificar os processos. Nem sempre isso é um movimento possível, sem que ocorra perdas importantes. Há muitas coisas que são fundamentais na análise do caráter ou do psiquismo do ser humano. O que eu vejo muito nas abordagens comportamentais é um sistema de generalização. Quando nós falamos sobre psiquismo humano, nós não podemos entender psiquismo humano a partir de generalizações. Por quê? Porque cada ser humano ele é único e singular. A subjetividade ela é única. Então você não pode achar que porque eu tratei 10 pacientes e eles reagiram de uma forma X, esse aqui também vai reagir, ou que aquilo que motiva essa reação, ou este sintoma, ou que causa o conflito, ou seja, a dinâmica psíquica envolvida no conflito seja igual para todos. Jamais isso vai acontecer. O ser humano, ele é único. E essa é a grandiosidade do ser humano. Sempre que nós vamos analisar um ser humano, nós temos que entender que nós estamos ali. Mesmo que o sintoma ou
o tipo de transtorno que ele tenha sido diagnosticado em algum momento esteja dentro de uma categoria mais geral, mas nunca esse ser humano será igual a um outro ser humano. Nenhum caso é igual. Nenhum caso clínico se repete. Cada ser humano, ele é singular. E é esta singularidade que a psicanálise busca compreender. Quando alguém entra em análise, ele está entrando num processo de autoconhecimento profundo. E quando nós falamos de autoconhecimento profundo, nós estamos falando de coisas que não estão na consciência. E nós estamos falando de coisas ainda que não estão na pré-consciência, que se ele fizer algum esforço ele vai lembrar. Nós estamos falando de motivações e de conflitos intrapsíquicos, inconscientes, que muitas vezes não vão condizer com a autoimagem que a pessoa faz de si. Por isso que um processo psicanalítico, ele é demorado, ele leva tempo, ele não consegue ser imediatista, como muitas pessoas acham que precisa ser. Porque esta viagem e esse processo de autoconhecimento profundo, ele vai esbarrar em resistências, ele vai esbarrar em toda uma história do sujeito que precisa ser vista e que precisa ser analisada com muita calma, e isso a gente consegue fazer de uma forma satisfatória a partir da técnica psicanalítica. Então é muito importante nós entendermos estas questões. Então, quando você ouvir falar por aí, a psicanálise ela está desatualizada, a psicanálise ela já foi ultrapassada, analise muito bem quais são as motivações das pessoas que têm esse discurso. Nenhum sintoma, por mais físico que ele seja, ele é completamente físico. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco a entender um pouco mais sobre esse campo riquíssimo que é a psicanálise e como se dá a formação psicanalítica. Qualquer dúvida, coloca nos comentários, vou ter o prazer de te responder. Fica com Deus, um grande paz, muita paz e luz a todos.